Os novos rumos do PSD no Ceará. A legenda passa a partir desta terça-feira a fazer parte da base de apoio ao governador Elmano de Freitas. O PSD assumirá o comando da Secretaria de Proteção Animal, a ser ocupada pelo deputado federal Célio Sturdat. A repercussão sobre a entrada do PSD na administração estadual ganha destaque agora com o repórter Carlos Alberto. O PSD está em festa e nesta terça-feira começa a fazer parte do governo do estado, ocupando a Secretaria de Proteção Animal e cargos no segundo e terceiro escalão da administração estadual. O presidente regional do PSD, Domingos Filho, rompeu a parceria com o PDT e se aliou ao PT para a disputa das eleições municipais de 2024. O grupo, liderado pelo ex-vice-governador, indicou o nome do deputado federal Célio Sturdat para a Secretaria de Proteção Animal. Célio entra de licença na Câmara Federal e abre a vaga para a suplente Eliane Braz. Domingos trabalhou por mais de 3 meses para voltar ao governo do estado, após romper em 2022 com o hoje ministro da Educação, Camilo Santana. A chegada do grupo de Domingos Filho ao Palácio da Abolição gera mal-estar com o secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque, e com os presidentes regionais do MDB, Eunício Oliveira, e do Republicanos, Chiquinho Feitosa. Os 3 são adversários de Domingos Filho. E no caso de Eunício e Zezinho, a relação é de estremecimento. Citado entre os líderes políticos descontentes com a entrada do PSD para a base de apoio ao governo de Elmano de Freitas, o deputado estadual Romeu Aldigueri disse nesta segunda-feira, em contato com a produção do jornal Alerta Geral, que não tem divergências nem conflitos com o ex-governador Domingos Filho e que ele, Domingos, chega para fortalecer a base aliada ao governo do estado. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Como disse o repórter Carlos Alberto, o jornalista Beto Almeida, o deputado federal Romeu Aldigueri manteve contato nesta segunda-feira com a redação do jornal Alerta Geral para esclarecer que não em nenhum momento fez declaração e manifestou qualquer atitude de descontentamento com a entrada do PSD de Domingos Filho na base de apoio ao governo do estado. Romeu disse ainda que tem mantido diálogo com Domingos e afirmou que não em nenhum momento expôs qualquer objeção sobre a entrada do PSD. Está feito esse esclarecimento porque o site cearagora.com.br vinha citando com base em fontes de informações dos bastidores políticos esse descontentamento de Romeu Aldigueri. Na realidade, esse descontentamento, essa insatisfação, essa divisão de águas fica aí mais com o Republicanos do Chiquinho Feitosa, o MDB de Eunício Oliveira e também o PP de Zezinho Albuquerque. Mas todos estão sob o mesmo guarda-chuva, tomaram café, almoço e jantarão ao mesmo tempo. E nada melhor que um diálogo aí e uma boa conversa. E exatamente por isso, Zenô, por estar embaixo desse mesmo guarda-chuva, é que a rejeição inicial hoje se transformou em uma aceitação tácita. Eu não vou dizer que é algo tá totalmente pacificado, mas sim, aceitaram, claro, pela necessidade política, pela conjuntura eleitoral ou pré-eleitoral, por todos os aspectos que interessam hoje ter o PSD na base de Elmano. E não é nem por conta aqui das relações com o governo do estado, não, porque isso já acontecia. O PSD, a bancada do PSD na Assembleia Legislativa nunca foi oposição. Ela nunca se manifestou de forma contrária a nenhum projeto do governo Elmano aqui na casa. O que interessa aqui, de fato, é o peso do PSD em sair da base aliada do prefeito Sarto e ir para uma composição, uma discussão de uma chapa futura que deverá ter uma candidatura própria do PT. Aí sim, esse é o ponto. Então, por isso que os aliados, gostando ou não, aceitando ou não, mesmo questionando que Domingos Filho até o final de 2022 foi o então candidato a vice-prefeito na chapa de Roberto Cláudio, trabalhou contra a chapa do governo do estado que elegeu o Elmano, ainda assim, essa dinamicidade da política faz com que todos acatem a entrada de Domingos Filho. Lembrando
que desde que essa Secretaria de Proteção Animal foi criada em julho, no final de julho, de lá para cá, havia toda uma expectativa em relação a quando seria confirmada a presença do deputado Célio Stuttgart como secretário desta nova pasta. E o Célio dizia na época o seguinte, que estava condicionada a essa articulação política, mas não apenas isso. Tinha que saber, inclusive, qual era o orçamento que essa pasta ia ter e qual era o peso e a importância para realização de metas e de defesa da causa animal. E aí, ganhou sim, peso a secretaria, Beto? ganhou peso. Eu não sei ainda, eu acho que ninguém ainda sabe de forma muito clara qual é de fato o orçamento que essa nova pasta terá. Mas uma coisa é certa, por exemplo, já tem acertada a liberação de recursos para a ampliação do hospital veterinário da UES, ele vai ser ampliado, vai ter inclusive a abertura de um edital para que as entidades e os abrigos possam ser credenciados para receber também auxílio financeiro. Então, entre as atribuições vai ter o fortalecimento da assistência médico-veterinária, não só aqui na capital, mas também em todo o interior do estado, para os animais, ou seja, vai ter realmente uma pasta com muita estrutura diferente de muitas outras que foram criadas e que ainda estão hoje aí, ainda a depender da transferência de recursos do governo. Ela vai ter uma pasta com dotação orçamentária própria, que é toda uma diferença. É claro que hoje tem uma expectativa grande em relação a esse evento da posse do Célio Stuttgart, que vai ser às 15h no Palácio da Abolição. Aí tem também um outro questionamento. Os dois parlamentares do partido, né, que hoje estão na Câmara Municipal de Fortaleza, esses até agora, Zenor, não fizeram qualquer manifestação de seguir a orientação do presidente Domingos Filho. Aliás, Domingos Filho até disse que eles estão livres para seguir. Quais são os vereadores, Beto? O Freire, né, o Zé Freire, e o PPCEL. São os dois vereadores do PSD na Câmara Municipal. O PPCEL, inclusive, ontem mesmo participou de forma animada, integrada ao prefeito Zé Sarto num dos eventos lá na Barra do Ceará.